Imóveis em Pauta, com Humberto Mascarenhas, especialista em imóveis, e hoje o convidado, o doutor Anailton Góes, que é especialista em direito imobiliário. E o tema hoje, adquirir imóveis através de leilão, é oportunidade ou furada? Quem vai falar mais sobre esse tema é o nosso querido amigo Humberto, entrevistando o doutor Anailton. Sejam bem-vindos mais uma vez. Bom dia, Humberto. Bom dia, doutor Anailton. E diga-se de passagem, Lucival, tema que a maioria dos investidores tem pesquisado nos últimos tempos, que é o investimento através do leilão de imóveis. Mas, afinal de contas, isso é uma oportunidade ou é uma cilada? Então é sobre isso que vamos estar falando hoje, e temos aqui a presença do doutor Anailton. Bom dia, doutor Anailton. Bom dia, Humberto. Bom dia, Lucival. Bom dia. A Helenilson e aos amigos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês e vamos bater esse papo aqui a respeito dos leilões. E falando em leilão, falar um pouquinho de números, né? De como que tem crescido. Informações da Caixa Econômica Federal, que é o maior banco financiador hoje do Brasil, com 70% dos financiamentos. Como que tem sido o crescimento dos imóveis que tem ido a leilão nos últimos anos? Isso mais do que quintuplicou. No ano de 2022, Lucival, foram 9 mil imóveis colocados à venda. No ano de 2023, esse número subiu para 26 mil imóveis. E no ano de 2024, subiu para 47 mil imóveis. Então, é um número bastante expressivo, né? Mostra que muitas pessoas, ao adquirir, não têm tido a organização necessária. Isso tem feito com que o número de imóvel retomado e colocado em leilão seja tão grande, mas, por outro lado, isso tem atraído bastante o público investidor, porque é um número cada vez maior de pessoas que adquirem imóveis através de leilão e depois o revendem. Então, eu diria, Lucival, que a gente até falou sobre isso a semana passada, que a maioria das pessoas que tem comprado imóvel ultimamente tem comprado com a intenção de colocar para aluguel. Já o público que compra imóvel de leilão, a sua grande maioria busca a revenda, busca adquirir esse imóvel por um valor mais baixo para colocar novamente à venda e, claro, obter com isso uma alta lucratividade. Mas existem vários cuidados que as pessoas não têm tomado. Por isso que a gente tem aqui hoje o especialista, doutor Anailton, que vai falar um pouquinho sobre o assunto. E para começar, doutor Anailton, queria que o senhor falasse o que é o leilão de imóveis. Bem, Humberto, como você bem salientou, nós estamos vivendo nesse fenômeno atual da nossa economia, onde o número de imóveis sendo retomados pelos bancos aumentou bastante. Então, o que é o leilão? Na verdade, o leilão é um processo de venda pública daquele imóvel com o objetivo de satisfação do débito. Ou seja, o indivíduo ele faz um financiamento imobiliário ou ele dá aquele imóvel em garantia em determinada operação financeira e, ao não adimplir com aqueles pagamentos, esse imóvel é retomado pelo banco e levado à venda pública através do leilão, que nada mais é do que uma espécie de venda onde os interessados eles fazem ofertas referente àquele valor, certo? Eles dão lances referente ao valor. O que acontece? Esse imóvel ele é avaliado, certo? É anunciado por um valor inicial e a partir daí é feito esse leilão onde quem der o maior lance vai ter efetuada a compra daquele imóvel. Doutor, existem dois tipos de leilão. É o leilão judicial e o extrajudicial. Qual a diferença entre os dois? Bem, Alberto, a diferença principal está na origem do processo, né? Como é que esse imóvel é levado a leilão? No leilão judicial, normalmente, ele é fruto de um processo judicial, uma execução de débito, seja ela de origem de uma alienação fiduciária ou de um processo trabalhista, onde um juiz, para satisfação daquele crédito, daquele exequente, ele faz a penhora de um bem, daquele devedor, e esse bem é levado a leilão. Já no leilão extrajudicial, normalmente ele é feito pelas instituições financeiras. Como a gente salientou, quando não há um planejamento financeiro adequado, o indivíduo que faz aquele financiamento, ele dá aquele bem em garantia, ou seja, aquele bem fica alienado ao banco. E quando não existe essa satisfação desse débito,
esse banco ele pode, através da alienação fiduciária, fazer a retomada desse bem e levá-lo a leilão. Aí o que é que acontece? Existe a forma de se anunciar esse leilão, certo? No leilão judicial, normalmente você tem acesso a esse rol de imóveis que estão disponíveis ali através dos tribunais de justiça, seja ele Tribunal de Justiça Civil ou do Trabalho, ou os federais. E no leilão extrajudicial, as instituições financeiras elas publicam isso nas páginas dos leiloeiros, né? E também na página da própria instituição financeira. Doutor, quando a pessoa adquire um imóvel através de leilão, ele herda as dívidas daquele imóvel? As dívidas são transmitidas junto com o imóvel para o adquirente? Em algumas situações, sim, Humberto. Por isso que é de fundamental importância que seja feita a análise do edital, né? Porque, assim, é o edital que vai dizer o que é que está sendo... quais são os mecanismos que vão ser utilizados, todo o regramento daquele leilão. Então, existem leilões onde esses débitos de condomínio, de IPTU já são quitados, certo? Com o valor dessa arrematação, mas existem aqueles também que não existem essa quitação. Então, o adquirente tem que ficar bastante atento em relação a isso, que é onde tem a chamada pegadinha. Você acha que está adquirindo um imóvel com um preço muito bom, mas se você estiver herdando aquele débito e for um débito com um valor alto, você está, na realidade, adquirindo um problema. Uhum. Doutor, numa venda normal, as pessoas que nos procuram, elas sempre fazem visitas ao imóvel, normalmente uma ou mais visitas. Costumamos ter até 5 visitas antes de um fechamento. No caso de um imóvel de leilão, é possível visitá-lo antes? Normalmente não, Humberto. Normalmente, esses imóveis, em algumas situações, eles estão ocupados. E como são pessoas que estão em débito, né? Elas não permitem esse acesso. Contudo, há alguns leilões que, de fato, não é que fica aberto à visitação, mas é publicado na página do leiloeiro ali fotos daquele imóvel. Então, você meio que consegue fazer uma visita virtual ao imóvel. Então, é sempre aconselhável que seja feito esse levantamento em relação à documentação do imóvel, principalmente aos normativos que vem ali no edital, que é o regramento lá do leilão, certo? E que se faça toda uma pesquisa em relação a essa questão, entendeu? Então é importantíssimo, né, essa análise ao comprar o imóvel, procurar saber bem, mesmo através de leilão, mesmo com valor baixo, se vai herdar dívidas, em que situação o imóvel se encontra. Humberto e doutor Anailton, a situação que falou o doutor aí também sobre no leilão, às vezes tem o morador ainda dentro daquela casa. E depois de alguém adquirir, como é que fica esse trâmite, né? Para a saída, entrega o prazo, como é que fica aí? Para que o cidadão não tenha problemas lá na frente que vai adquirir através do leilão. Vamos lá, existem algumas possibilidades. A gente sempre recomenda que a primeira seja de um acordo com aquele atual morador ou antigo proprietário daquele imóvel, certo? Para que haja uma desocupação voluntária por parte dele. Não havendo essa desocupação voluntária, cabe algumas ações judiciais. A gente nunca recomenda que o adquirente tente de força, né? A força, né? Queira tirar aquele ocupante do imóvel. Então, existem as medidas judiciais cabíveis, que é a chamada emissão na posse, certo? Para que ele tenha a reintegração de posse daquele imóvel, na verdade. Então, isso vai variar muito de acordo a como foi adquirido aquele imóvel. Se dentro do leilão judicial, normalmente isso é até mais fácil, porque essa emissão na posse, que para o juiz determinar, por ele já vinha acompanhando a situação daquele processo, para chegar naquele leilão, fica mais fácil de você conseguir essa medida. Já no leilão extrajudicial, você tem que procurar entrar com uma ação autônoma em relação a isso, solicitando, no caso, essa emissão na posse. Aí, com essa emissão na posse sendo concedida, o juiz pode determinar até que seja acompanhado por força policial, para que haja desocupação forçada do imóvel. Ok, obrigado. Humberto. Eu aproveito, então, para saber, precisa sempre de um advogado para adquirir um imóvel através de leilão, doutor? Não, na verdade não, mas é extremamente recomendável que você procure um profissional especializado e de sua confiança para que faça todo um levantamento técnico em relação à situação do imóvel, que é para você realmente não entrar numa furada. Principalmente se o imóvel estiver ocupado, né? Se o imóvel estiver ocupado, é extremamente recomendado que tenha o auxílio de um profissional
seja advogado e especialista em leilão, né? Porque não basta ser advogado, tem que entender, por isso que o senhor está aqui hoje falando para os ouvintes. E quais são os custos adicionais, doutor, que quem compra um imóvel através de leilão tem, além do lance? Digamos, o imóvel está lá ofertado por 100 mil. É só aqueles 100 mil que ele vai gastar ou vai ter outras custas além disso aí? É um outro detalhe que os adquirentes têm que ficar bastante atentos. Por quê? Normalmente, além do valor especificamente do lance ali a ser dado, ele vai ter algumas custas que, normalmente, se você não estiver preparado, você vai se surpreender em relação à comissão do leiloeiro, que vai ter que ser paga, que normalmente é em torno de 5%. Tem as taxas cartorárias, os impostos que são devidos para que haja transmissão daquele bem para a sua titularidade. Também tem custos que devem estar previstos. Assim, eu sempre oriento que o cliente faça uma planilha de custos prováveis que vai ter com esse leilão para que ele consiga ver se esse imóvel está de acordo com a realidade do mercado ou não. Então, o que é que acontece? Ele tem que prever também ali custos com a possível desocupação, que gera um custo. E também tem um custo em relação à reforma. Se o objetivo do imóvel for para venda, como o Humberto aqui citou, ou para aluguel, ele vai precisar fazer uma reforma para que gerar uma melhoria naquele imóvel, para que ele possa chegar ao valor de mercado que ele entende que seja o adequado. Então, são todos esses custos que precisam ser elencados pelo adquirente. Doutor, e como identificar se um leilão ele é confiável ou não? Bem, tudo, infelizmente, que tem uma grande demanda, gera também o olhar dos criminosos. Então, o número de fraudes relacionado aos leilões, ele aumentou bastante. O que é que os bandidos têm feito? Criam páginas fakes de leilão, e aí, com isso, aquele adquirente, às vezes, é ludibriado a fazer um pagamento de forma indevida. Então, o que é que a gente orienta que os clientes sempre façam? Procure saber qual é a origem daquele leilão, se é um leilão judicial, se é um leilão extrajudicial. Sendo um leilão judicial, procure entrar na página do tribunal onde está sendo ofertado aquele imóvel, para ver se de fato aquilo ali é real. Sempre desconfie de valores muito abaixo do mercado, apesar de ser leilão, às vezes o imóvel está ali por 50% do preço, mas se estiver muito abaixo do mercado, você tem que ficar sempre desconfiado. Também tem a questão do leiloeiro, você tem que observar se aquele leiloeiro ele é cadastrado junto à junta comercial, porque o leiloeiro, no caso, ele vai ter um CNPJ que pode ser verificado. Você tem que olhar se o site também é um site seguro, se tem o .com.br, né? Se tem aquele cadeadinho que dá a segurança ali de que é um site com domínio protegido, certo? E sempre evitar fazer depósitos em contas que não estejam relacionadas nem ao tribunal, nem ao leiloeiro. Se aparecer um terceiro envolvido na situação, eu faço o depósito da conta de um CPF aqui que não tem nada a ver com o leilão. Desconfio que aquilo ali é furado. E é possível, doutor, financiar um imóvel arrematado através de leilão? Assim, nos leilões judiciais, normalmente essa compra é feita à vista. Em algumas situações, a depender do valor do imóvel, existe um parcelamento, mas em poucas parcelas. Vamos botar aí que para o mercado imobiliário é considerado pouco, em 12 meses, 24 meses. Em suma de regra, assim, em sua grande maioria dos imóveis, nos leilões judiciais não há parcelamento. Já nos leilões oriundos de forma extrajudicial, que são aqueles retomados das instituições financeiras, eles já disponibilizam que seja feito um financiamento, certo? A longo prazo, e que você possa até utilizar o seu FGTS para estar adquirindo aquele imóvel. É uma venda casada aí, no caso, legalizada, claro, no qual a instituição vende o imóvel e também disponibiliza o crédito. Com certeza. E, inclusive, o da Caixa, a maioria das vendas tem sido nessa modalidade. O imóvel pode ser vendido, o imóvel de leilão, com pendência judicial, doutor? Sim, sim, sim. Normalmente, o que gera a venda através de leilão são essas pendências. Seja uma dívida que não foi paga, né? Seja uma penhora, um débito trabalhista. Então, normalmente, sim. Só que é isso que o adquirente tem que ficar muito atento em relação a quais pendências é que estão acompanhando aquele imóvel. Porque se for uma pendência que trouxer uma percussão gravosa àquele imóvel, por exemplo, se está adquirindo um imóvel, vamos citar aqui como exemplo o valor de R$100 mil. E naquele edital não prevê a quitação do condomínio. E o imóvel estava devendo 100 mil de condomínio. Você está adquirindo, na verdade, um imóvel por 200. Aí você vai ter que observar se aquele valor está de acordo com o valor de mercado ou não. Porque se for um valor que estiver
ali muito próximo do valor de mercado, inviabiliza totalmente a aquisição. E é possível, num caso como esse, desistir da compra após o arremate? Não, infelizmente não. No caso de leilão, não. Quando você dá o lance que você arremata aquele imóvel, existem penalidades caso você queira desistir. É por isso que tem que ter uma análise prévia e tem que ter muita segurança no que você está fazendo. Porque tem repercussão jurídica em relação à desistência do leilão. Não é simplesmente dar um lance e depois não, me arrependi. Infelizmente, gera repercussão jurídica em relação a isso. E o tempo médio, doutor, para tomar posse do imóvel adquirido através de leilão? Qual o tempo? Isso depende muito, Humberto, do tribunal onde você está adquirindo aquele imóvel, assim, a cidade, né, o estado que você está adquirindo. Normalmente, imóveis, leilões judiciais, a emissão na posse, o juiz já está acompanhando ali o processo e você fazer esse pedido de emissão na posse dentro do próprio processo ali que já existe é um prazo mais curto, em torno de 3 a 6 meses. Já no leilão de origem extrajudicial, onde você vai ter que abrir um processo novo, na verdade, para a emissão dessa posse, leva mais tempo. É em torno aí de um ano e meio, até um pouquinho mais, a depender de onde está sendo feito o tribunal que estado está sendo feito. Doutor, muito obrigado pelas informações. Para você ouvinte, deu para entender um pouco se é uma cilada ou se é uma oportunidade. Isso tudo depende, precisa ser estudado. Então não é simplesmente o fato do imóvel ser de leilão que significa uma oportunidade. Muitos clientes nos procuram para colocar o imóvel à venda, imaginando que fizeram um negócio maravilhoso. E quando vai ver, na verdade, não foi tão maravilhoso. Então é importante, mesmo através de leilão, consultar um profissional, buscar um auxílio jurídico, um auxílio técnico, para que assim essa negociação, essa compra através do leilão, ela não venha lhe dar dor de cabeça e venha ser uma oportunidade de verdade. Mais uma vez, comunicando, levando informação importante para você. Muito obrigado, viu, Humberto? Doutor Anailton, sempre uma alegria recebê-lo aqui. Eu aprendi muito. E fica esse alerta aí, porque essas informações geram uma atenção especial de quem quer investir. Olha quantos pontos foram tocados aqui, né? Porque é leilão, vou comprar através de banco, está tudo garantido. Tem várias situações aí. O importante é ler o edital, saber como é a situação de cada imóvel daquele, como foi passado aqui, para que você faça um bom negócio, não tenha problemas. Tem consulta ao advogado, especialista no caso. Procura Humberto Mascarenhas, que é especialista em imóveis. Se você tiver dúvidas, lá com a Nobel Imóveis, é sempre bom você buscar orientação antes de fazer qualquer transação dessa aí, caso você tenha dúvida. Humberto, muito obrigado. As pessoas querendo consultá-lo, buscar também a Nobel, seu endereço aí também, por favor, e também do Dr. Anailton. A Nobel Imóveis, ela fica ali na Avenida Governador João Durval Carneiro, número 2979, bem próxima à Estação Nova. E você pode nos encontrar também através das redes sociais. Você que nos ouve aí, de repente, de outras cidades, até de outros países, já que hoje não existe limite. Você pode acessar, pesquisar por @Nobel Imóveis no Instagram, Facebook ou YouTube. E também você vai nos encontrar Humberto Mascarenhas. Pesquisa lá, @Humberto Mascarenhas, YouTube, Facebook, Instagram. A gente vai estar lá à sua disposição para ajudá-lo e fazer com que você possa ter uma negociação mais segura possível. Doutor, e como faz para encontrá-lo? Nossas redes sociais são o @GF Assessoria Jurídica e o @anailtongois.adv. Nessas redes sociais os ouvintes poderão entrar em contato conosco. E só para finalizar, para arrematar o nosso tema, o leilão, de fato, ele é uma grande oportunidade de negócios, se bem planejado. Ou seja, o adquirente ele tem que se planejar para que aquela compra, no caso, seja feita de forma onde venha a se ter uma segurança jurídica naquele ato e ele possa conseguir investir e aumentar o seu patrimônio. Porque se ele tiver atenção àqueles detalhes e os cuidados legais necessários, realmente é uma excelente oportunidade de negócio. Que bom, hein? São 8h05. Um abraço a todos e até a próxima terça-feira, viu, Humberto? Doutor Anailton, muito obrigado. E assim a gente finaliza o nosso Cidade em Pauta de hoje.